Olá, queridos estudantes, seja muito bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Javerlane Paula e o tema da aula de hoje é sobre poluição, tá? A gente vai estar falando aí os tipos de poluição, mas na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a poluição do ar, da água e do solo, tá certo? Existem outros tipos de poluição, tá? Mas nessa aula a gente vai falar desses três. Vai falar o conceito, a importância, né, de estar sempre preservando o nosso meio ambiente. Tá ok? Então, para a gente iniciar a nossa aula com o básico, o conceito. O que é poluição? Então, olha aqui comigo na tela, pessoal. Poluição é alteração indesejável, tá? Das características físicas, químicas e ou biológicas do ar, da água e do solo. Os poluentes, eles são materiais e substâncias nocivos para os ecossistemas e para a saúde da comunidade neles presentes. Então, assim, a partir do momento que o ambiente está mudando a sua qualidade original, ele está começando a perder a segurança para os seres vivos, né? Começando a desenvolver risco, ele é uma poluição. Claro, riscos para os seres humanos, para os animais, para as plantas. Então, ele está perdendo a sua qualidade original. É por isso que também eu trouxe dois conceitos importantes para vocês estarem diferenciando. Olha só, poluição e contaminação são iguais? Não são. Olha só, o que é contaminação? Contaminação é a presença de substâncias ou agentes estranhos no ambiente. Como assim? É algo que não deveria estar ali, certo? Certo. Exemplo, um óleo na água. O óleo é para estar na água? No ambiente? Não. Agora, a partir do momento que aquele óleo vai causar dano real aquele ambiente, ele começa a se tornar uma poluição. A partir do momento que ele não está causando dano real, por assim dizer, ele é uma contaminação. Então, poluição é o quê? Olha só, poluição ocorre quando há um prejuízo efetivo, ecológico, sanitário ou social, resultante dessa contaminação. Ou seja, é aquele algo estranho, ele adentrou no ambiente e começou a oferecer risco. Por exemplo, ocasionou morte dos peixes? Poluição. Está ocasionando intoxicações? Poluição. Está tendo perda de biodiversidade? Poluição. Está causando problemas respiratórios? Poluição. Então, a palavra-chave para você diferenciar um outro é esse dano real. Está causando um impacto negativo no ambiente? Poluição. O interessante é o seguinte, olha só. Nem toda contaminação é uma poluição, mas toda poluição é originada de uma contaminação, tá certo? Então, esses conceitos aí, é sempre bom estar sabendo desses pequenos conceitos para, quem sabe aí, cair em uma atividade, uma prova de vocês, vocês estarem sabendo, tá ok? Então, olha só, continuando aqui. Poluentes e sua dinâmica ambiental. A gente vai falar um pouquinho dessa parte. Um poluente, ele pode ser o quê? Biodegradável. Ele é degradável por micro-organismos, por exemplo, bactérias, fungos, organismos decompositores. Exemplo, matéria orgânica. Aí tu me pergunta, professora, mas biodegradável não é coisa boa? Depende, pessoal. Quando está em excesso, ele pode oferecer um impacto ambiental. Por exemplo, o esgoto. Aquele esgoto que não é industrial, ele começa a ser jogado ali em um rio, em excesso. Está causando um impacto ambiental? Está causando uma poluição? Se aquele esgoto estiver ocasionando morte dos peixes, perda de biodiversidade, é uma poluição. Então, um exemplo assim, quando se joga muito esgoto em um rio, pode estar ocasionando a eutrofização. O que seria a eutrofização? Eutrofização nada mais do que é quando aquele lago está recebendo muitos nutrientes em excesso. Esses nutrientes tá
se desencadeando uma grande proliferação de algas. Essas algas, ele vai fazer uma camada em cima do rio e vai impedir que a luz solar entre nesse rio. Fazendo esse impedimento, vai desenvolver uma redução de oxigênio nesse lago, onde os peixes vão morrer, tá? Ocasionando impacto ambiental, poluição, tá certo? Então, os biodegradáveis, eles em grandes quantidades, eles se tornam poluentes, tá ok? Outros tipos. Poluente, ele pode ser persistente, permanece no ambiente por longos períodos. Exemplos: metais pesados, poluentes orgânicos persistentes. Aqui, ele é considerado o mais perigoso em escala ambiental. Por quê? Ele demora anos, décadas, séculos para se decompor, tá? Por que eles se tornam perigosos, pessoal? Porque eles não são degradados por micro-organismos, eles não são solúveis em água, mas eles são solúveis em gorduras, o que facilita a sua entrada nos corpos dos seres vivos. E, é claro, demora muito tempo no ambiente. É por isso que eles são considerados os poluentes mais perigosos em escala ambiental, tá ok? Outro tipo de poluentes, bioacumulativo. Quer dizer o quê? Retidos nos tecidos dos organismos. Eu trouxe até aqui uma imagem para vocês. O que seria bioacumulativo, né, ou bioacumulação? É quando aquele organismo ele tem uma substância tóxica em si e vai se acumulando, né, ao longo do tempo. Ou seja, essa substância tóxica, ela tem uma facilidade de entrar no organismo e tem essa dificuldade de ser eliminada. Ou às vezes nem consegue eliminar. Então ele vai ali acumulando no organismo durante o tempo. Com isso, a gente segue na outra poluente, que é conhecido como biomagnificável ou biomagnificação. Concentra-se progressivamente nos níveis tróficos mais altos. Como assim? Olha só essa imagem. Temos aqui o produtor, onde está contaminado, certo? Os gafanhotos, ele começa a se alimentar desse produtor, dessas plantinhas. Só que eles começam a se alimentar daqui e assim por diante. Então, ele vai ali fazendo uma soma dessas substâncias tóxicas no seu organismo. Ele está comendo ali bastante. Aí vem outro nível da cadeia trófica, cadeia alimentar, e começa a comer esses gafanhotos que comeu a planta lá intoxicada. Só que ele vai comer só um gafanhoto? Não vai. Então, ele vai comer um, vai comer outro que está infectado. E isso vai só somando no corpo dele. Consequentemente, quem está mais alto na cadeia trófica é o mais prejudicado. Por quê? Ele está ingerindo grandes quantidades de uma substância que não está sendo eliminada. Então, ele está só somando no corpo dele, ao ponto de se tornar, né, perigosa aí. Então, por isso que quanto mais alto a cadeia alimentar for, mais perigoso é. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de poluentes para vocês. Então, a gente começa a falar dos tipos de poluição. Vamos falar hoje da poluição atmosférica, a poluição do ar. O que seria? A poluição atmosférica é caracterizada pela presença de gases tóxicos, compostos orgânicos voláteis, aerosóis e material particulado, MP, especialmente o PM2.5 e PM10, capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório humano. Queria que vocês prestassem atenção nesse material particulado. Por que eles são tão perigosos para o nosso sistema respiratório? Primeiro, o PM2.5 ele se torna perigoso porque ele é uma partícula muito pequena. Vamos lá, nosso sistema respiratório ele tem barreiras naturais. Ele impede que partículas grandes entrem. Por exemplo, o PM10 é uma poeira grossa. Então, o nosso sistema respiratório ele tem barreiras para isso, para impedir o PM10. O PM2.5 ele é muito pequeno. Nosso sistema respiratório tem os cabelos, né, do nosso nariz, tem o muco, os cílios, tem a traqueia, tem os brônquios, barreiras naturais que impedem essas poeiras de entrar.
Esse PM10, ele entra facilmente. O nosso sistema respiratório nem percebe que ele está entrando. Então, ele passa pelas nossas barreiras, entra dos nossos alvéolos pulmonares, passa pela membrana pulmonar e entra na corrente sanguínea. É como se fossem umas microagulhas entrando dentro do nosso corpo sem perceber, tá certo? Então, por isso que o PM2.5, uma partícula aí, ele é muito perigoso para nós. Por que eu estou enfatizando isso? Por causa dos casos, tá, que a gente vai ver. Mas, olhando aqui, a gente vai falar das principais fontes de poluição atmosférica. A gente sabe que as poluições, ela provém de processos industriais, tá? Metalurgia, petroquímica, queima de combustíveis fósseis, né? Através de veículos, termoelétricas, através de queimas urbanas e agrícolas, emissões de metano e dióxido de carbono de aterros e pecuária. Todos eles aí ocasionando a poluição do ar. Então, para você concretizar mais o seu conhecimento, existem casos e a gente percebe que a poluição do ar não é só tema de aula não, ele é real e causa danos sérios. Olha só esses casos aqui que envolvem a poluição do ar. Nova Delhi, pessoal, e cidades chinesas têm índices de PM2.5 acima de 300 microgramas por metros cúbicos, considerado perigosos, pessoal. Imagine um monte dessas partículas entrando no nosso sistema respiratório. Segundo a OMS, o recomendado é 25. Aqui está dando 300. Então, cidades como essas, o sistema a poluição do ar, ele é considerado altamente tóxico, ocasionando internações e mortes. Isso lá na Nova Delhi. Isso é exemplo real, tá? Tá aí a imagem, aqui é a Nova Delhi. Temos outros casos, episódios de queimadas na Amazônia que elevam a concentração de aerossóis em estados distantes. Por quê? A gente sabe, pessoal, que onde tem queimada, a fumaça não vai ficar lá. Ela vai se espalhar para estados distantes, para lugares longes, dificultando aí a respiração e também ocasionando aí problemas em outros lugares, tá? Outro exemplo, smog em Los Angeles durante a década de 1950, é um caso clássico de estudo. Tá aqui a imagem, Los Angeles. O que aconteceu aqui? É uma cidade grande, isso acontece muito em cidade grande, smog. Tem aqui a soma da poluição do carro, da luz solar e outros tipos de poluentes. Aqui, o que se formou? Uma neblina tóxica. As pessoas, sem entender, achavam que estavam até sendo atacadas com gás. Mas, na verdade, foi ocasionado devido à grande poluição do ar. Então, aqui são alguns casos que envolvem a poluição atmosférica e você vê aí o grau do risco que ele traz para nós, tá? Com isso, vamos falar da poluição hídrica. Olha só, a poluição hídrica é a degradação da qualidade de corpos de água superficiais ou subterrâneos por substâncias químicas, biológicas ou físicas. Quais são os principais agentes poluentes? O esgoto doméstico sem tratamento, agrotóxicos e fertilizantes, nitratos e fosfatos. Temos resíduos industriais, que são os metais pesados, solventes e ácidos, e temos o hidrocarbonetos, que é o derramamento de petróleo. Aí está a imagem, né, de uma poluição da água. Com isso, eu também trouxe aí para vocês alguns casos que envolveram isso. Olha só, temos o caso de Minamata, que uma empresa, né, ele derramou mercúrio aí no mar. É um clássico na toxicologia ambiental. Aqui aconteceu aquele caso de biomagnificação. Quando aquela empresa derramou mercúrio, certo, naquela região, os peixes começaram a se alimentar ali e se a contaminar do mercúrio. Consequentemente, aquela população começou a se alimentar dos peixes, acumulando ali no corpo dele e ocasionando intoxicações, tá? É um caso aí bem famoso também.
Temos o derramamento de óleo no Golfo do México, isso em 2010. Olha só a imagem, foi um grande vazamento aí da história, tá? Que envolve a poluição hídrica. Contaminação por microplásticos nos oceanos, chegando até em organismos planctônicos, tá? Então, esses aí são alguns casos que está envolvendo a poluição hídrica. Com isso, a gente chega na poluição do solo, pessoal. O solo também sofre com alguns fatores da ação humana. Então, a poluição do solo envolve qualquer alteração química, física ou biológica que comprometa a sua fertilidade, estrutura ou função ecológica. Quais são as principais causas? Deposição inadequada de resíduos sólidos, lixões a céu aberto, formação de chorume, né? E agrotóxicos, fertilizantes, corretivos de solo, tá? Então, a gente entende que o solo também sofre, né, com a ação humana, perdendo a sua fertilidade, pode contaminar também águas subterrâneas através disso e comprometer produções de alimentos, tá ok? Seguindo a nossa aula, trouxe também exemplos aí onde envolve a poluição do solo. Casos de contaminação por chumbo em Santa Amaro, tá? Mais uma vez, envolvendo empresas aí. Tá aqui a imagem, colocaram até uma placa aí, né? Propriedade particular, proibida a entrada, área com resíduos de chumbo, tá? Foi ocasionada aí por uma empresa. Temos o rompimento da barragem de rejeitos da Mariana e Brumadinho. São dois casos bem famosos também, onde as barragens, eles têm resíduos, né, de mineração. Quando se rompeu, é uma lama tóxica, tá? Ele recebe esse nome, lama tóxica, que acabou contaminando milhares de hectares aí nessa região, ocasionando mortes também, que a gente acompanha as notícias, tá? Temos os solos agrícolas contaminados por uso intensivo de glifosato. O glifosato, já teve até uma aula, né, que a gente falou desse tipo de herbicida, que é muito utilizado no mundo, muito utilizado também no Brasil. A gente sabe aí, a gente viu quais são as consequências. Ele é um herbicida utilizado muito em monoculturas, de algodão, de milho, de soja, tá? Aqui no Brasil. Usa muito esse tipo de glifosato, que é uma contaminação silenciosa, tá ok? E que se encaixa aí na poluição do solo. Vamos falar um pouco aí também das consequências da poluição, né, para o meio ambiente. A poluição traz impactos graves e variados. Alguns dos principais quais são? Problemas de saúde humana, destruição de ecossistemas e biodiversidade, impacto na produção de alimentos e segurança alimentar, poluição cruzada e perda da qualidade de vida e conforto humano. A gente viu aí nos exemplos que toda essa poluição, todos esses impactos, ele vem aí ocasionando esses problemas para a nossa sociedade. Tá ok? Com isso a gente chega na parte do resumo, vamos captar algumas partes importantes para a gente poder fazer a nossa atividade. O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu o conceito, certo? Que fala que a poluição é uma alteração indesejável das características físicas, químicas e ou biológicas do ar, da água e do solo, causa danos ambientais, sanitários e sociais, certo? Resultado do acúmulo de substância ou energias em níveis acima do que o ambiente suporta. A gente viu sobre a poluição atmosférica, que é a presença de gases tóxicos, tá? Compostos orgânicos voláteis, aerosóis e material particulado de PM2.5 e PM10, tá? Falamos sobre poluição hídrica, que é a degradação de rios, mares, lagos e aquíferos por substâncias químicas, biológicas ou físicas. Poluição do solo, também vimos alterações químicas, físicas e biológicas que reduzem a fertilidade e a função ecológica. Quais são as consequências para os seres vivos? Doenças respiratórias, intoxicações e alergias, câncer e distúrbios hormonais. Para o meio ambiente, quais são as consequências? Perda de biodiversidade, eutrofização, que a gente viu o conceito, contaminação da cadeia alimentar. Para a nossa sociedade, tem a redução da qualidade de vida, problemas de saneamento, né, e custos à saúde pública. Então, a poluição
É isso aí, quando causa um dano efetivo ao nosso ambiente. E aí, preparados para fazer as questões? Recomendo que vocês pausem o vídeo na questão, tentem responder sozinhos, tá? Para ver se vocês conseguiram entender a matéria de hoje. Olha só, questão 1. O uso excessivo de embalagens plásticas ocasionou um aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos, pode-se empregar alguns procedimentos. Então, ele trouxe aqui incineração, reciclagem, acondicionamento em aterro sanitário, substituição por plásticos biodegradáveis e substituição por plástico oxibiodegradáveis. Do ponto de vista ambiental, o procedimento adequado para solucionar o problema de acúmulo desses materiais é o que, pessoal, olhando para cá? É fácil, né? Mas vamos olhar as alternativas. A alternativa é incinerar esses plásticos, pois isso reduz a quantidade de resíduos sólidos e os gases liberados nesse processo não são poluentes. Na verdade, eu só estou trocando um poluente pelo outro, né? Eu estou liberando gases, né? Que é uma poluição atmosférica. Não estou fazendo nenhum procedimento adequado não, tá? Então, não é a minha alternativa. B. Reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção de novos objetos. E isso evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. Opa, fazer isso com plástico é uma boa? É, reciclar, a gente aprende isso desde o início do nosso ensino escolar. Reciclar é uma boa opção. Vamos olhar as outras alternativas, mas o gabarito é B, tá, pessoal? C. Utilizar plásticos biodegradáveis, uma vez que a matéria-prima é de fonte renovável e a produção desses materiais é simples e de baixo custo. Não, na verdade ela não é simples não, tá? E nem de baixo custo. Então é a mesma coisa, só estou trocando um problema pelo outro. D. Dispensar em aterro sanitário, já que esses locais são dimensionados para receber uma grande quantidade de resíduos e a sua capacidade não se esgota rapidamente. Não se esgota sim. E na verdade eu não estou resolvendo meu problema, eu só estou pegando aquele lixo e aterrando em outro canto, tá? Então não estou resolvendo. E. Substituir por plástico oxibiodegradáveis. O que seria? São plásticos que se fragmentam, tá, pessoal? Viram vários microplásticos. Então, continuando aqui, visto que ao serem descartados, são rapidamente assimilados pelo micro-organismo e não se acumulam no meio ambiente, não. Eles se acumulam sim, a gente só piora o problema aqui. Então, nosso gabarito, alternativa B. Vamos para a última questão para a gente fechar a nossa aula. Ok? Olha só, uma questão de 2022 do Enem. Fala o quê? Alunos de um curso de Ciências Biológicas em uma aula de campo avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre um lago. Olha só as afirmações dele. 1. Grande quantidade de peixes mortos com intensa decomposição de matéria orgânica. 2. Número elevado de algas, olha só, impedindo a chegada de luz às camadas inferiores da coluna d'água. E esgoto doméstico sendo lançado no lago. Vocês aí já se lembram qual é a resposta daí? Tá fácil, né? Então, com base nas afirmações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de quê, pessoal? Alternativa A, autodepuração. B, potabilização. C, eutrofização. D, oxigenação. Ou E, salinização. Eutrofização, já estou dando até o gabarito, né, pessoal? A gente viu como é que acontece a eutrofização lá na poluição, né, da água. Ok? Sobre os biodegradáveis. Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito de poluição e a importância aí desse tema, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.